Em seu primeiro ano na equipe Lotus, Ayrton Senna conseguiu conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1 no chuvoso GP de Portugal. O que muita gente esquece é que a sua segunda vitória também foi uma apresentação de pura habilidade na chuva. O GP da Bélgica de 85 ficou marcado não pela vitória do brasileiro, mas por toda a confusão que a corrida gerou. A falta de segurança fez com que os pilotos protestassem nos bastidores, e a corrida por muito pouco não foi cancelada por completo. O GP disputado em Spa-Francorchamps é hoje em dia um dos mais clássicos de todo o calendário, mas nem sempre foi assim. A corrida estava presente no primeiro campeonato oficial da Fórmula 1 e no calendário permaneceu até 1970. A falta de segurança em um circuito gigantesco fez com que a categoria encontrasse outra casa para os GPs belgas, e ela foi encontrada em Nivelles-Bowl e depois em Zolder. Após uma reforma que cortou boa parte da extensão da pista, Spa-Francorchamps se candidatava a receber novamente a Fórmula 1, e isso aconteceu em 83. Após um breve retorno a Zolder, o calendário de 85 voltava pela segunda vez ao lendário circuito, agora reconfigurado. Para receber a prova, a organização do GP decidiu por recapear a pista com um material chamado Stress Absorbing Membrane Interlayer. Pelo valor de 3 milhões de libras, o material utilizado em todo o traçado deveria ajudar os pilotos a conseguir melhor aderência, mesmo em condições de chuva. A FISA, que na época regulava a categoria, havia determinado que todo o processo de recapeamento precisava terminar até 60 dias antes da realização da prova. Mas condições climáticas e toda a burocracia envolvida na obra fez com que o processo se atrasasse de tal forma que o recapeamento ficou pronto apenas 10 dias antes do dia da corrida. A entrega em cima da hora obrigou a categoria a cancelar uma sessão de testes que aconteceria na pista, mas mesmo assim a organização decidiu prosseguir com a programação sem alertar a FIA. Tudo parecia correr bem até a entrada dos primeiros carros no traçado. Os grandes e aderentes pneus, somados a toda a potência dos carros da época e o calor, fez com que o asfalto e o material aplicado se quebrasse. A pista rapidamente se danificou ainda na sexta-feira, e o sinal de alerta entre os pilotos e as equipes acendeu. A organização decidiu tentar arrumar o asfalto durante a noite e mexeu tanto nas partes danificadas quanto nas curvas. Quando os treinos recomeçaram no sábado, o óbvio aconteceu. Com apenas 25 minutos, o asfalto voltou a apresentar danos e a sessão foi interrompida. Os pilotos, equipes e organização se reuniram no paddock para tentar encontrar soluções para o problema, incluindo até mesmo cancelar tudo, menos a corrida. Bernie Ecclestone, que era o detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, sugeriu que a corrida da Fórmula 3000, que seria realizada antes do evento principal, também fosse suspensa. Às 18 horas, pilotos e oficiais da organização decidiram dar uma volta na pista e avaliar as condições, e 1h30 depois, Niki Lauda, que representava os pilotos, anunciou que o GP seria adiado devido à falta de segurança. O presidente da FISA, por sua vez, Jean-Marie Balestre, se reuniu com os organizadores em Paris e anunciou que os responsáveis sofreriam sanções pesadas devido ao erro. A ASN belga recebeu uma multa de $10.000 e uma fiança de 100 mil deveria ser paga para a FISA. O dinheiro seria devolvido caso a corrida fosse realizada em outra data, que acabou decidida por Ecclestone como sendo 15 de setembro. O GP belga seria realizado entre as datas do GP da Itália e o GP da Europa em Brands Hatch. Para conseguir acomodar a corrida em sua nova data, o GP europeu foi adiado em uma semana. Nesse meio tempo, a equipe Haas estreou na Fórmula 1, mas no GP belga ela não iria correr. A proibição foi feita devido ao fato da equipe não estar originalmente inscrita para a corrida meses antes. Naquela altura do campeonato, Alain Prost liderava com 65 pontos, 12 a mais do que Michele Alboreto da Ferrari. Em terceiro aparecia Hélio De Angelis da Lotus e em quarto vinham seu companheiro Senna com 23 pontos. Stefan Johansson da Ferrari completava os 5 primeiros com 21. Entre as equipes, a McLaren liderava a competição com 79 pontos, a Ferrari vinha em segundo com apenas 2 pontos a menos, a Lotus aparecia em terceiro com 54 e a Williams vinha em quarto com 25. Brabham, Renault, Ligier, Arrows e Tyrrell também haviam pontuado. Logo na sessão de sexta-feira, Niki Lauda acabou batendo quando voltava para os boxes. O acelerador de seu McLaren ficou preso e, com o impacto do carro no guardrail, o volante virou enquanto o piloto ainda o segurava. O movimento brusco torceu o pulso do piloto, que retornou para sua casa na Áustria para se tratar. Sem o austríaco, a McLaren tentou colocar John Watson para correr no domingo, mas isso exigia a aprovação das outras equipes. A Ferrari, que era sua concorrente direta no campeonato, votou contra a participação de Watson, o que obrigou a equipe britânica a correr com apenas Prost no grid. Entre as equipes do fundo, a RAM também tinha apenas um carro, que foi entregue para Philippe Alliot, e a Zack Speed estreava Christian Danner, campeão da Fórmula 3000 daquele ano.
No qualifying, Prost fez a pole position com o tempo de 1 minuto, 55 segundos e 306 milésimos. Senna o acompanhava na primeira fila, com 1 minuto, 55 segundos e 403 milésimos, e logo atrás vinha Nelson Piquet da Brabham, 245 milésimos mais lento. Ao seu lado se classificou o adversário de Prost, Alboreto, com 1 minuto, 56 segundos e 21 milésimos. Completaram o top 10 Johansson, Thierry Boutsen, Nigel Mansell, Gerhard Berger da Lotus, De Angelis e Keke Rosberg da Williams. No dia da corrida, 15 de setembro, uma chuva fraca caiu antes do início da prova, o suficiente para deixar a pista relativamente molhada. Na largada, Senna disparou à frente e foi seguido por Piquet. De forma bastante cautelosa, os pilotos contornaram a La Source, mas na saída da curva, Piquet rodou e ficou para trás. Senna tinha a visão limpa à frente, enquanto Prost, Alboreto, Mansell, Johansson, Boutsen, Berger e Rosberg vinham no meio do spray logo atrás. Alboreto havia treinado pouco com a Ferrari e em pouco tempo começou a perder posições. Com 2 voltas, um trilho começou a se formar na pista e alguns pilotos começaram a apostar nos pneus slick. O primeiro foi Rosberg, sendo seguido por Piquet. Os dois caíram para o fundo do grid, mas a pista estava realmente secando e o ritmo da dupla melhorou. Na volta 4, Alboreto abandonou a prova com problemas na embreagem. Piercarlo Ghinzani rodou e bateu na curva 7, e pouco tempo depois, Johansson também deixou a prova. Mansell aparecia em segundo e com a pista secando, tanto ele quanto Senna foram aos boxes trocar os pneus 2 voltas depois. De Angelis liderou a prova por uma volta até fazer o seu pit stop e voltar em 8º. Rosberg agora aparecia em 3º e atrás dele vinha Prost. Sem o seu rival na pista, o francês da McLaren sabia que não precisava se arriscar para sair da prova com vantagem, então o finlandês não teve problemas. Com a pista tendo apenas um trilho seco, Mansell não conseguia chegar perto de Senna, que desenvolvia um ritmo bastante forte e liderava com certa folga. O brasileiro alcançava os demais carros e ia colocando voltas em um piloto atrás do outro. Com 17 voltas completadas, uma chuva fina voltava a cair em Spa. Ao mesmo tempo, De Angelis abandonava com problemas em seu turbo. Prost havia alcançado Rosberg, mas a pista molhada forçou todos a desacelerar. Isso durou por poucas voltas, e com o término da chuva, a pista voltou a secar. Enquanto isso, alguns pilotos quebravam no meio do grid, com Theo Fabi, Patrick Tambay e Ed Sheever abandonando em questão de 3 voltas. A pista mais seca permitiu a Rosberg chegar perto de Mansell e na volta 31 o finlandês tentou a ultrapassagem. Problemas no freio impediram o piloto de tentar lutar pela posição e Mansell permaneceu em segundo. Rosberg foi aos boxes verificar os freios e aproveitou para trocar os pneus. Com o pit stop, Prost ocupava agora a 3ª posição. Ainda na volta 31, Patrese precisou abandonar com seu Alfa Romeo com problemas de motor. Na frente, sem adversários, a única preocupação de Senna era se o seu carro iria aguentar até o fim. Sem maiores disputas e sem maiores dramas, o brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro, conquistando assim a sua 2ª vitória na carreira. 28 segundos atrás apareceu Mansell e Prost completou o pódio em 3º. Completaram o top 10 Rosberg, Piquet, Derek Warwick da Renault, Berger, Mark Sutter da Brabham, Philippe Streiff da Ligier e Boutsen. De todos, apenas os 4 primeiros terminaram a corrida na mesma volta, o que deixou claro o ritmo alucinante de Senna na pista molhada. Nas corridas seguintes, Alboreto voltaria a ter problemas, e o italiano acabou abandonando todas as provas, deixando o caminho praticamente livre para o título de Prost. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!